Olá pessoal, aqui é o Obra Nerd e dessa vez a gente vai falar sobre a série Jack Ryan, série da Amazon Prime que já está na sua segunda temporada e a gente vai falar sobre tudo. Referências, origem, vamos dar o veredito também, para saber se vale a pena maratonar ou não. Vem com a gente! Bom pessoal, Jack Ryan é um personagem criado por Tom Clancy, tá, dos livros. Tom Clancy é um autor que, justamente com esse personagem, ele desenvolveu todo um universo próprio. Jack Ryan, no caso, tem mais de 9 livros hoje, desenvolvidos não apenas em torno dele, né? Quem é o Jack Ryan? Ele é um agente da CIA, que nos livros do Tom Clancy, ele começa como um agente da CIA, um agente de inteligência, que vai evoluindo conforme o tempo vai passando, para diretor adjunto, até galgar o cargo, no caso, mais importante, né, que é presidente dos Estados Unidos. Tom Clancy ele desenvolveu não apenas Jack Ryan, mas outros personagens ao redor dele, né? Um deles seria justamente o filho dele, Jack Ryan Jr., que também se torna agente da CIA, quando o pai fica mais velho, e conforme o tempo foi passando, o Tom Clancy precisou que outro personagem exercesse também as cenas de ação das tramas dos livros e tudo mais. Esse é John Clark, que não apenas continuou nos livros, mas também evoluiu para os videogames. Ou seja, quem curte a franquia Rainbow Six sabe do que eu estou falando. Ou seja, o John Clark, no caso, é justamente o braço direito do Jack Ryan. Justamente quando ele é presidente e tudo mais, ele chega inclusive a ser guarda-costas, né, enquanto ele era presidente. Bom, com base no sucesso dos livros, obviamente ia ter que acabar parando nos cinemas. E nesse ponto, o livro já rendeu 5 filmes, tá? 5 adaptações. Dentre elas, vários atores já foram, inclusive, já exerceram o papel de Jack Ryan. Acho que o mais famoso acabou se tornando, inclusive, Harrison Ford mesmo, que é que faz até a capa do livro, que aproveitaram o pôster do filme. Mas também Alec Baldwin já foi, Ben Affleck, e a última encarnação deles nos cinemas foi o Chris Pine. Sendo que o 5º filme, ele, ao contrário dos 4 anteriores, ele não foi uma adaptação literal de um livro específico. Na realidade, pegaram alguns pontos, algumas referências e criaram uma trama própria, no caso, para fazer a adaptação. Não apenas isso, mas também o John Clark, da franquia Rainbow Six, vai render, inclusive, um filme agora, Sem Remorso, o nome do filme. Ou seja, vamos acompanhar aí, vamos ver como é que vai ficar essa adaptação. Como eu expliquei antes, partindo dos livros para o cinema e também para os videogames, a TV não poderia ficar de fora. E aí entra Carlton Cuse, né, que encabeçou o projeto, junto com Michael Bay, e também o próprio John Straczynski, que dessa vez é o novo protagonista, é o novo Jack Ryan. Então, com base nisso, pessoal, eles desenvolveram também, conforme aquela 5ª adaptação que eu falei para vocês com o Chris Pine, ao invés deles adaptarem um livro em específico do Jack Ryan, eles pegaram várias referências de vários livros e criaram uma trama própria, né? Uma história específica, um universo, uma realidade específica desse personagem. Sendo que nessa versão, né, nessa encarnação nova do Jack Ryan, ele meio que mistura os elementos dos personagens que eu já falei anteriormente para vocês. Ele tem a idade, vamos dizer assim, do Jack Ryan Jr., né, vamos dizer assim, e também tem uma pegada um pouquinho mais de ação, um pouquinho a lá John Clark, vamos dizer assim. Então a série ela meio que criou uma amálgama desses personagens e criou um Jack Ryan que, por mais que trabalhe com inteligência e seja um agente, que não seja necessariamente de campo, ele tem todo um preparo, ele tem toda uma vivência, um treinamento militar. De modo que, mesmo que, apesar dele se demonstrar extremamente inteligente, né, e perspicaz na hora de fazer as investigações e tudo mais referentes a dados e rastrear dinheiro, lavagem de dinheiro e tudo mais na série, que nós vamos ver nas 2 temporadas isso acontecer, nos momentos em que ele é colocado em ação, em risco de vida, ele consegue, justamente devido a esse treinamento militar, vamos dizer assim, se desenrolar bem e acabar se saindo bem. Porém, isso não faz dele, pessoal, um Jack Bauer da vida, um 007, um James Bond, que aí está o grande diferencial do personagem. Porque ele, apesar de ter toda essa vivência militar e tudo mais, ele não é um personagem de essência, né, de ação, vamos dizer assim. Apesar dele, quando ser conclamado, chamado para ação, ele desenrola. Então, ele é
por princípio, por essência, um agente, no caso, apenas de inteligência. Ou seja, isso passa, inclusive através, aí, por mérito do próprio John Krasinski, uma certa, vamos dizer assim, vulnerabilidade por parte do protagonista, de modo que nas cenas de ação em que ele corre risco de vida, você realmente acredita que ele está correndo risco de vida, que ele não vai simplesmente dar um golpe de karatê e detonar todo mundo. Isso é um ponto positivo da série, tá, pessoal? Outro ponto positivo da série é justamente o fato dela, tal qual dos livros e também nos filmes, ela usa o cenário histórico e político como pano de fundo para as cenas de ação, no caso do personagem. Só que é apenas pano de fundo, tá, pessoal? Ela não é a situação literal. Eu falo isso porque, por exemplo, assim como nos livros nos anos 80 e tudo mais, obviamente ele abordou a Guerra Fria. Né? E agora, né, dando uma versão, uma roupagem mais contemporânea, no caso acabou sendo o problema islâmico, o cenário, vamos dizer assim, da primeira temporada. Outro ponto positivo da série é que, além dela mostrar um pouquinho dos bastidores e tudo mais do lado dos mocinhos, ela também se aprofunda um pouquinho também no lado dos antagonistas, pessoal. Ela consegue acrescentar camadas ao vilão que, no final das contas, você consegue, inclusive, até mesmo entender o porquê que ele acabou enveredando por aquele caminho, né? Essa receita, ou seja, de você mostrar sempre os dois lados da moeda, invariavelmente ela acrescenta camadas, ela acrescenta uma série de coisas que quebra justamente um pouquinho da resistência das pessoas que às vezes não quer assistir nenhum filme ou nenhuma série, nada inspirado em qualquer tipo de agência de inteligência americana. Porque acha simplesmente que o americano é o estereótipo do cowboy e tudo mais, que sempre acerta, está sempre certo e tudo mais. Não é essa a pegada da série. Ela consegue justamente mostrar até que ponto, inclusive, a própria CIA e o governo americano estão certos e o vilão, inclusive, também está certo. Tá? Essa receita, pessoal, ela é mantida na segunda temporada com não tanta competência, mas a segunda temporada não deixa a peteca cair. Só que, vamos dizer assim, ela acrescentou um tempero latino, vamos dizer assim, já que o pano de fundo da segunda temporada é justamente as crises políticas que acontecem, inclusive, aqui na Venezuela, nossos vizinhos. E isso também gerou uma certa polêmica e tudo mais, que fez com que, inclusive, o próprio Krasinski fosse, no caso, em entrevistas, ter que defender o ponto de vista, né, dos roteiristas, dos escritores da série. Justamente pelo fato dele defender isso, que ele fala que, por mais que a gente use o pano de fundo, que no caso é a Venezuela, e o antagonista está lá, ele não queria que fosse maculado, ou seja, que fosse estereotipado isso, ou seja, mais uma vez os Estados Unidos, no caso, são os mocinhos. Não necessariamente isso acontece, então confira a série até o final, que você vai ver que realmente foi isso que ele falou. E, bom, com base nisso, eu acabei entregando meio que meu veredito, né? John Krasinski está muito bem como personagem, extremamente à vontade. A segunda temporada, inclusive, demonstra isso melhor ainda. O elenco de apoio dele, fantástico. E justamente fica a curiosidade para saber como é que vai ficar justamente o futuro do personagem. A terceira temporada já está garantida também, já está em fase de pré-produção. E vamos ver como é que vai ficar. Será que ele vai chegar à presidência dos Estados Unidos ainda na série? Bom, só resta a gente conferir. Fica a dica para vocês então, que vale sim a maratona. São 2 temporadas de 8 episódios cada um. Se você realmente pegar e gostar de filme de espionagem, com pitadas de ação, vale muito a pena. Né? Esperamos que tenha ajudado vocês aí a nossa crítica, justamente para dar essa dica para vocês. Se vocês já viram a série, por favor, comentem com a gente, interajam, deem a opinião de vocês, o que é que vocês gostaram, o que é que vocês de repente não gostaram, tá? Se inscrevam no canal, caso não tenha se inscrito, por favor. Ative o sininho, isso ajuda muito o canal, justamente, inclusive vocês, no caso, quando vocês receberem mensagens quando a gente fizer um vídeo novo. E por favor, faça a propaganda, que é tudo feito aqui, o conteúdo é feito com muito carinho para todos vocês. Bom, pessoal, até a próxima.